Mas eu já adianto para vocês aqui, eu tô depaisado, porque é o seguinte, ontem eu tive um encontro com o Memphis Depay, que foi eleito o craque do jogo, o melhor jogador da partida, fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Vou trazer bastante bastidores da Neoquímica Arena, inclusive notícias sobre o lado corintiano desse mistério Hugo Souza, PVC, que está com o telefone. Tá ligando para quem? Tá ligando pro Depay, PVC? Não, tô. Bom dia, PVC. Tá podendo falar ou quer falar daqui a pouquinho? Não, eu tô tentando descobrir por que o Corinthians está jogando de preto em casa. E diz que foi porque os jogadores adoraram a camisa e querem jogar de preto. Então, por isso que está acontecendo isso. O Corinthians não joga de preto em casa, né? Não jogava, nunca jogou. O uniforme número 1 é o dono da casa que escolhe, joga de camisa branca, calção preto e meia branca. Mas é o segundo jogo seguido que o Corinthians pede. Não é uma decisão do departamento de marketing. É uma decisão dos jogadores. É isso que eu estava ouvindo aqui agora. Muito bom. Desculpa o barulho aí, O... fui eu que atrapalhei, mas é porque eu tô abrindo o chat para ler o que vocês estão falando aqui. Então, mandem mensagem. Vamos começar mostrando a foto mais legal da rodada de ontem? Por favor, JP, coloca aí André Hernan e Depay. Quero saber aqui do chat quem tem mais estilo. Em quem você vota? Eu voto no Hernan, com certeza, 10 vezes. Olá, olá, que craque, meus amigos. Ele foi eleito Tava craque da combinando. partida, como você falou, Hernan, mas, assim, que ele jogou, né? Não, eu não acho que ele foi o craque da partida, mas ele fez um golaço. É para ficar vendo no looping, JP. Pode colocar os gols, só queria chamar o Hernan primeiro na foto, que é mais bonito que o gol do Depay. Quase mais bonito, um pouquinho mais bonito. Não, assim, eu concordo com você, Domi, que ele não foi o craque da partida, mas eu entendo a premiação, por quê? Por dois motivos. Primeiro, foi o gol decisivo, porque o jogo estava empatado. O Corinthians estava sendo até pressionado pelo Atlético Paranaense, estava tendo mais sorte do que juízo no jogo, e o Depay faz o gol que incendeia de novo a Neoquímica Arena, e aí ele constrói esse placar elástico de 5-2. Então ele já faz a diferença ali. E aí você coloca a cereja em cima do bolo, que é o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, aquela festa toda, e aí o Corinthians teve o controle do jogo. Então, assim, colocando isso, entendo o prêmio de melhor em campo. Mas se a gente for colocar como desempenho em campo, de entrega, de resultado e tudo mais, eu daria o troféu para o Yuri Alberto e até então, de repente, colocaria como um concorrente o Carrillo, que para mim foi um jogador que foi uma máquina dentro de campo ontem, o peruano, que para mim chega, veste a camisa do Corinthians e não sente nada. Parece que o Carrillo joga há 15 anos no Corinthians. É impressionante o que está jogando o peruano. Então, assim, só fazendo esse adendo, mas ontem foi de fato uma grande apresentação do Corinthians, passando alguns sustinhos, né, PVC? Passando susto. O final do primeiro tempo foi de susto. E acho até que assim, o Hugo não teve culpa em nenhum dos dois, mas também não fez milagre em nenhum dos dois, né? Tem muita bola entrando pelos lados do campo. Aí o gol espetacular do Depay, que muda a cara da partida. Eu acho que o Garro jogou muito bem também. O Verdade. Carrilho está jogando uma função diferente do que a gente se acostumou a ver. Eu acompanhei muito o Carrilho jogando no Sporting, um pouquinho no Benfica depois. E o Carrilho é na ponta. E ele está jogando num losango de meio campo pelo lado direito. Assim, José Martínez, Carrilho, Bidon, Garro na ponta do losango e os dois homens de frente, o Depay e o Yuri, que voltou a jogar bem, né? Mas o Garro é muito decisivo. Pelo passe, pelos gols, muito decisivo. O O... PVC tem uma pergunta aqui Sim, sim, sim. do José Luiz de Souza. Valeu, José. Eu acho errado essa história do Memphis lutar pela bola na defesa. Ele tem que ficar mais perto do gol. Não se manda um grande escritor carpir mato. Não, mas isso Então, depende da mas função tem, dele, do nome, né? mas Tá tem, jogando de mas tem um cebola, né? detalhe, É. mas tem um detalhe muito importante sobre essa questão dele voltar para marcar. Eu estava atrás do gol defendido pelo goleiro do Atlético Paranaense ontem, Michel, né? Michael, enfim, Mikael. Mikael, né? E ontem o Memphis ele recebe uma bola, estava 2-2, ele recebe uma bola que ele ficaria de frente para o gol
de frente para a defesa do Atlético Paranaense. E ele dá uma pichotada, ele fura, né, a bola passa por debaixo da perna dele. E assim, sabe quando o estádio faz aquela coisa assim, tipo, putz, foi um vacilo dele. E aí o Atlético retoma a bola e o Memphis fica inconformado. Na cabeça dele passa algo do tipo assim, cara, pô, todo mundo tá botando uma baita expectativa em cima de mim e eu dei uma pichotada. Então ele dá um pique e vai até a defesa no escanteio. E aí ele recupera com um carrinho e aí a torcida vai ao delírio. Ele recupera e dá uma saída de bola. O Carrilho dá uma velocidade no contra-ataque, joga para o Romero e ele acompanha o Memphis. Só que ele perde um pouco do ritmo. E quando ele chega na intermediária, ele está cansado. E aí ele toma uma falta. Mas para mim, a leitura que o Memphis fez foi de um jogador experiente. Ele dá o corpo para o adversário e aí ele toma a falta. E aí, na falta, ele faz o gol, que muda a história do jogo para o Corinthians. Então, assim, a percepção dele de buscar a bola foi de quem perdeu e todo mundo bota muita expectativa nele. Então, foi um jogador que teve essa noção do que o torcedor do Corinthians espera dele. Então, não é aquela questão, culpa de alguém de botar ele para marcar. Não, foi uma iniciativa do próprio jogador que sabe o tamanho que tem dentro do Corinthians, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa, né? Eu acho que tem um ponto da função dele. A gente estava esperando o Memphis Depay chegar aqui para ser o centroavante e ele não é o centroavante. Ele é o segundo atacante. Ele é o ponta de lança. O centroavante continua sendo o Yuri Alberto. É um 4-3. Eu vou fazer uma prancheta, improvisar uma prancheta aqui. É um 4-3-1-2, 1-2, 4-3-1-2, é um losango de meio campo. E o Memphis joga aqui com o Yuri Alberto aqui, ao contrário. O Yuri Alberto aqui, Memphis aqui, vindo da direita para dentro. Então, quando perde a bola, o Garro vem marcar o volante e o Depay vem participar defensivamente. Embora ele seja... Se você tiver os dois soltos na frente o tempo inteiro sem participação, e ele tem esse entendimento tático e ele está participando muito do jogo. Não é o escritor no carpimato. Não se trata disso. Acho que tem um entendimento do jogo que ele tem. Ele entendeu onde ele está. Entendi o que você falou. Ele entendeu que ele está em Itaquera. Ok. Mas ele tem também uma compreensão do jogo que faz com que ele participe defensivamente. É a leitura, E ele né? já está se sentindo em casa, hein? Vamos ouvir o que ele falou sobre a Arena? Tá vindo, tá chegando de Itaquera. Yes, I'm still adapting, but I think it's easy for me to adapt, and you know, I must thank all the people that work in the club, my team players, the coaches, and the fans, because I feel like already home, and I feel like, you know, it's not been so long, but the way they receive me is amazing, and I'm grateful for it. Não tem como você não se sentir em casa com a Arena fazendo a festa que fez, né? E assim, nessa questão dele se sentir em casa, ontem eu pude perceber ali nesse contato que eu tive com o Memphis, troquei poucas palavras ali com ele, mais ali no protocolo ali do que eu tinha que fazer e tal, como ele é um jogador que tem esse entendimento que ele é um jogador importante, que tem essa coisa do marketing, que tem que atender tudo que tem do pós-jogo, porque assim, não estou aqui para falar mal de ninguém, porque assim, muitas vezes a gente acaba para elogiar um, tem que falar mal do outro, eu não sou desse perfil, mas o entendimento da posição dele de jogador e do que ele tem que cumprir, isso a gente vê muito, por exemplo, na NBA. Então, acabou o jogo, ele tinha que cumprir a entrega do jogador, do melhor jogador, a entrevista para a detentora, foto para outro patrocinador e atender a TV oficial do clube e as mídias sociais do Corinthians. Então, assim, ele cumpriu tudo aquilo, com um sorriso no rosto, simpático, atendendo, tirando foto e depois passou pela zona mista. Então, assim, muitas vezes a gente vê jogador gringo que não entende muito isso. Por exemplo, jogador argentino não para no intervalo para dar entrevista. Os caras não gostam.
técnico argentino, não gosta de dar entrevista antes do jogo. Como é que Então, o assim, Tevez eles não falava? entendem isso. Como é que o Tevez falava? Não, La pregunta. oi, não. Qual é a La pergunta? pregunta. Oh, não, La pregunta. oi, não. Oi, não. Não, oi, não, não, oi, não, oi, não. Não, amanhã, oi, não. Então, assim, é cultural dos caras. E beleza, o Messi quando para falar, ele fala com o Esteban Adu, ou então ele fala com o Mariano, que eu esqueci o Mariano, que eu esqueci o sobrenome dele, que são dois repórteres muito conhecidos na Argentina, que eles têm a confiança do Messi. Então, assim, é uma questão cultural. E o Memphis entendeu qual é a parada e ele entende que ele tem que fazer isso e ele faz isso com muita boa vontade. É um cara muito profissional, muito solícito. E entendeu que o Corinthians dá muita visibilidade. E a torcida do Corinthians estava precisando disso. Ele entrou com a menininha da mochila. Foi a coisa mais linda a cena ontem. A mochila do papelão. Foi uma coisa linda ontem. Ó, muitas mensagens legais aqui. Valeu, gente. Não esquece de deixar o like, hein? O Lucimário Veloso Neto. Mas vocês são resultadistas, viu? De um jogo para outro, muda tudo. KKKKK. E o Rafael Quadros mandou um super chat aqui. Valeu demais, Rafael. Ele fala aqui, ó. Nada como o melhor programa esportivo depois de 5 gols do Timão. O clima para domingo é todo nosso. O Flamengo mandou mal em pedir para mudar as datas. Valeu, Rafael. Que mensagem maravilhosa. Mas esse negócio de resultadista é porque de um jogo para o outro muda o clima, exatamente como o Rafael Quadros está falando aqui, né, PVC? O Corinthians, que não iria jogar esse jogo, joga, goleia e vai chegar com uma moral muito maior, obviamente, do que o Flamengo, que perdeu para o Fluminense no Clássico. A gente não é resultadista, a gente tenta olhar a atmosfera do estádio. Por exemplo, quando a torcida do Palmeiras aplaudiu, mesmo depois da eliminação, a gente entendeu que tinha um fato acontecendo. Mesma coisa acontecendo assim, a gente está dizendo desde o princípio. São situações completamente diferentes e que podem ser vistas pelos dois prismas. O Depay. O Memphis é o Messi? Não, não é. O Memphis é uma contratação sem risco? Também não é. Porque vocês podem dar sorte de deixar de existir dia 2 de janeiro, mudou o cenário. Alguém vai ter que pagar. E esse alguém, quem tem contrato é o Corinthians. Então tem um risco. Agora, a atmosfera da Neoquímica Arena mudou. Completamente se transformou. Ontem tinha 44.399 espectadores. Aliás, só na linha do que a gente estava conversando ontem com a Lívia sobre o preço do ingresso, eu sei que o aumento do preço é para o jogo contra o Flamengo, seria para o jogo contra o Flamengo, mas ontem o ingresso, o preço médio deu 2.400.000 reais por 44.399. O preço médio pago pelo ingresso foi 55 reais, que não é baratinho, mas também não é 200. O preço médio foi 55 reais. E tinha 44.300 pessoas alucinadas. O jogo de domingo, o Flamengo é favorito para a classificação. Daqui a pouco a gente responde pela enquete, mas é favorito para a classificação, mas o Flamengo não vai jogar só contra o Corinthians do losango de meio de campo, com Garro e Memphis e Yuri Alberto. Não, o Flamengo vai cair num ambiente que está extremamente diferente do que era. Tem uma confiança que transpira em Itaquera. Isso é um patrimônio que o Memphis Depay trouxe para Itaquera. É disso que nós estamos falando. Então o Corinthians não vai cair, vai ganhar a Sul-Americana, vai para o Brasil. Ninguém está dizendo isso. Está dizendo que ontem o Corinthians meteu 5-2 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense começou o campeonato, eu dizendo aqui que eu achava candidato ao título, e era porque o Cuca era o treinador, mudou completamente, é o 4º técnico na temporada, o Lúcio. Mas o Atlético está na zona de rebaixamento. O Atlético tem 2 jogos a menos do que o Corinthians, mas o Atlético está brigando contra o rebaixamento contra o Corinthians, e o Corinthians meteu 5-2 no Atlético. Acho que muda. Opa, desculpa. W. Rocha falou aqui que a camisa preta poderia ser em homenagem ao Oliveto, que foi uma homenagem muito linda também feita ao Washington Oliveto, um publicitário corintianaço, um dos maiores do Brasil, que faleceu essa semana.
Mas, como você falou, foi também porque os jogadores gostaram da camisa preta, né? Mas então, o Corinthians entrou com a camisa preta e branca e posou para a foto em homenagem ao Oliveto com a camisa preta e branca da democracia corintiana. A camisa que é o modelo... A camisa número 1 do Corinthians, o uniforme número 1 do Corinthians é camisa branca, calção preto e meia branca. Eu não gosto de mudar isso. Eu não gosto, não sou corintiano, mas não gosto de mudar isso. Em casa é camisa branca, calção preto e meia branca. Os jogadores estão jogando todo de preto porque eles adoraram a camisa preta, que é muito bonita mesmo, mas eu acho que é muito bonita para jogar como visitante, mas não importa. Ontem o time entrou em campo com a tradicional camisa número 2 do Corinthians, que é a camisa do gol do Basílio em 77, 13 de outubro de 77, jogou com a camisa listrada preta, com frisos brancos e gola redonda em 77. Em 82, a camisa tinha o logo, boa parte de 83 teve o logotipo Democracia Corintiana, que foi criado, esse slogan, e a logomarca pelo Washington Oliveto, a partir de uma frase do Juca Kfouri. O Juca fala em democracia corintiana porque 82 foi o ano da volta das eleições para governador. Entre 64 do golpe militar até 82 não havia eleição para governador. A primeira eleição para cargo executivo depois do golpe militar de 64 foi a eleição para governador. Por isso, coincidindo com a decisão dos jogadores do Corinthians, que tomavam decisões colegiadas, Sócrates, Casagrande, Solito, Alfinete, Vladimir, Zenon, tomavam decisões colegiadas, cunhou-se o termo democracia corintiana e o Oliveto imediatamente, captou no ar e fez a logomarca, democracia corintiana com TH. Corintiano no dicionário se escreve sem H. A logomarca democracia corintiana, feita pelo Oliveto, gênio, o maior gênio da publicidade brasileira, se escreve com TH. Eu não resisto, eu não gosto de fazer obituário, mas eu conto uma história, eu acho uma história linda. Linda. Desculpa, tô falando demais, homem. A minha filha, Bruna, queria fazer publicidade. E a Adriana, meu amor, achava que não devia fazer publicidade, devia fazer administração. E eu tive a honra de ser convidado pelo Oliveto para escrever um capítulo do seu livro Corinthians contra os Outros, que está lá, publicado. Aí, como o Oliveto tinha me dado essa liberdade certa vez, eu não sou amigo do Oliveto, não sou amigo da família do Oliveto, não se trata disso. Eu passei a mão no telefone, liguei para o Oliveto, que estava morando em Londres, e falei: Washington, deixa eu te contar uma história, na minha família está acontecendo esse cenário assim, assim, assado. O que é que você acha? O Oliveto falou: fala para a Bruna fazer administração com ênfase em marketing. Se ela gosta de marketing, manda ela fazer administração com ênfase em marketing. Sabe o publicitário lá dos anos 80, que ganhava muito dinheiro e namorava muita gente? Esse cara, hoje em dia, é o chefe de cozinha. E a Bruna foi fazer administração com ênfase em marketing, porque o Oliveto mandou. O Oliveto mandou, não. Legal. O Oliveto sugeriu. Boa história.